Fala galera, só lembrando que esse vídeo é patrocinado pela 1xBet, maior site de apostas do mundo e que é parceira antiga já aqui do canal do Garone. E a promoção continua. Se você fizer o seu registro no link que está aqui na descrição desse vídeo e utilizar o cupom GARONE, quando você fizer o seu primeiro depósito, você recebe o valor em dobro. Ou seja, botou R$ 50, recebe 100, botou 100, recebe 200 para apostar. Então não fica fora dessa não. Aproveita o link aqui na descrição e utiliza o cupom GARONE no seu primeiro depósito para aproveitar essa promoção da 1xBet. Elian mandou mensagem que, Garone, ainda não ouvi o que você está achando do time e do trabalho do Barbieri até agora. O que você está achando? Pô, sempre falo disso, Elian. Toda live eu falo disso aqui. Para mim, o trabalho do Barbieri é muito bom. Muito bom. Falei, inclusive, antes do jogo contra o Flamengo, que se o Vasco chegava naquele momento sem ser zebra contra o Flamengo, não era favorito, mas não era uma zebra contra o Flamengo, era graças ao trabalho do Barbieri. O time coletivamente é forte. Eu lembro de usar esse termo aqui. Individualmente, o elenco do Flamengo ainda é o melhor do Rio de Janeiro. O Fluminense está se aproximando, ainda mais com a chegada do Marcelo agora. Coletivamente, o Flamengo está longe de ser hoje o melhor time do futebol carioca. E aí você tem, então, o Flamengo individualmente, para mim ainda, superior no Rio, individualmente. O Fluminense em segundo. Coletivamente, você tem o Fluminense em primeiro e o Vasco em segundo. E aí joga o Flamengo lá para terceiro. O Botafogo hoje fora dessa disputa, inclusive nem classificou para a competição. Então você tem, individualmente falando, hoje o Vasco tem talvez o terceiro melhor elenco do Rio de Janeiro. Na minha visão, pelo menos é isso. Só que tem, taticamente, o segundo melhor desempenho coletivo. A questão do Fluminense, o Diniz está há mais tempo lá. Já é a segunda passagem do Diniz por lá, já conhecia alguns jogadores que estavam lá, levou jogadores para lá que ele já havia trabalhado ou recebeu lá a casa do Cano. Então é um trabalho que está naturalmente à frente do Vasco, até porque a montagem de elenco do Fluminense não começou no início do ano. É um elenco que já tem nas últimas 3, 4 temporadas uma montagem constante. O Ganso já chegou tem um tempo, o Arias já está na terceira temporada, o Cano já está indo para a segunda temporada, se tem a garotada vindo da base já mais pronta, Martinelli, André, que já está na segunda, terceira temporada, enfim. O Nino já está na terceira, quarta temporada, então vem ganhando corpo, esse elenco do Fluminense, então está à frente. Mas o Barbieri, o trabalho do Barbieri hoje é o que coloca o Vasco numa condição de entrar numa semifinal hoje contra o Flamengo sem ser visto como zebra. Inclusive já venceu o próprio Flamengo. Então, e não só venceu o Flamengo, venceu o Botafogo e fez um jogo contra o Fluminense onde foi superior no primeiro tempo. O Fluminense foi, aí volta aqui a questão do individual, mais decisivo, mais eficiente do que o Vasco. E aí conseguiu vencer por 2-0 com o Cano em 2 chances, 2 chutes a gol, que foram no gol, 2-0 Fluminense. O Vasco já tinha finalizado várias vezes com o Pedro Raul e não tinha conseguido marcar esse 1-0, que poderia ter mudado completamente o panorama do jogo. Não só pelo placar, mas porque o 0-0 é uma coisa, o 1-0 muda totalmente a dinâmica da partida. Então, acho que é isso. Então, estou gostando muito do trabalho do Barbieri até agora. Já imaginava que faria um bom trabalho e estou até surpreso positivamente, porque está acima da minha expectativa. Não pelo jogo de hoje, obviamente, foi muito ruim, mas pelo todo até agora. Você vê um padrão, você vê padrões, você vê variações. A gente não sabe se no próximo jogo o Vasco vem com ponta com o Eric Marcos aberto, com o Alex Teixeira um pouquinho mais por dentro, ou se vai manter o 4-3-3. A gente não sabe se o André vem de primeiro volante ou de segundo. A gente não sabe se o time vai marcar em bloco alto, médio ou baixo. Se vai ser um time de mais posse ou menos posse, a gente não sabe. Se vai ter essa alternância durante o jogo entre marcar em bloco alto, bloco baixo, sair em velocidade. Então é um time que tem opções. É um time que na bola parada é forte. Hoje fez mais um gol de bola parada com o Nenê batendo. É forte nas jogadas pelos lados de construção com o Piton, o Alex Teixeira, agora o Andrei chegando por ali, já foi com o Eric Marcos, pela direita com o Pomito e Peck, consegue construir por dentro em alguns momentos com o Alex Teixeira e Pedro Raul, como a gente viu contra o Boa Vista, se não me engano, uma jogadinha por ali, enfim, variações. O Vasco tem uma cara, tem a mão do treinador, e a gente consegue ver muito bem. Tem suas limitações, muito porque ainda é um trabalho de 3 meses, nem isso, não tem 3 meses que o Vasco se representou em dezembro, e mesmo assim teve uma pausa de Natal e Réveillon. É um elenco que começou a ser montado agora, pouquíssimos jogadores permanecendo, com exceção, obviamente, da base. Acho que só ficou a base e o Nenê.
É o Conceição, que é banco, praticamente não joga. Mas você olha o time titular do Vasco, Léo Jardim, Pumita, Capasso, Léo, Piton, o Andrei agora foi e voltou, né? Andrei, Rodrigo, base, Jair, Peck, base, Pedro Raul e Alex Teixeira. Alex Teixeira é outro que ficou também. Você tem 2, 3 jogadores, um só realmente contratado que vingou e ficou, que é o Alex. E no banco você tem o Nenê. Fora isso, é a base que permanece ali. Então, o caminho a ser trilhado pelo Vasco, no comparativo com esses outros times, ainda é bem longo, tanto coletivamente quanto individualmente. A gente sempre fala aqui, você não acerta em todas as contratações. Nem, aí, quando eu digo, não é de, contratou o cara sabendo que é ruim. Não. Às vezes você contrata tendo a visão de que o cara vai te entregar isso, mas o cara não te entrega. E aí, quando você chega no fim do ano, você faz uma reavaliação, muitas vezes tem que contratar para o ano seguinte um outro cara, porque aquilo que você pensava desse cara não rendeu. Então, quem já está fazendo isso há 3, 4 anos, essa peneira de deu certo, fica, não deu certo, vai, vamos no mercado, já naturalmente há 3, 4 anos na sua frente. O Vasco é um trabalho de montagem de elenco de 3 meses. Eu uso muito sempre o exemplo aqui, desculpa ser repetitivo, mas acho que é um bom exemplo. A galera que tem mais de 30 anos encaixa bem, vai entender bem a montagem do Vasco, campeão, multicampeão no fim da década de 90. Não foi da noite para o dia. O Vasco, campeão brasileiro em 97, da Libertadores em 98, principalmente, é um time que começou a ser montado lá na década de 80, quando formou Mauricinho, Sorato. Aliás, Mauricinho já foi contratado do Botafogo de Ribeirão Preto, se não me engano, ou do Comercial, uma vez de Ribeirão Preto, com idade ainda de base, né? Assim, garoto, mas já jogando profissionalmente. Sorato formado na base. Esses caras foram campeões em 97 e 98. Em 92 forma o Edmundo. Em 91 surge o Carlos Germano. Começa a ser titular em 92, depois do estadual, depois do brasileiro, no estadual no fim do ano. Então você tem essa montagem até chegar naquele time campeão 5, 6 anos depois. O próprio Flamengo foi assim, uma montagem lá com o Diego chegando lá atrás, Diego Silva, Felipe Luiz, a galera toda chegando lá de trás. E aí você vai peneirando, contrato do Guerreiro, não deu certo, dispensa, chega outro, vem Gabigol, enfim. Essas coisas que são naturais. Fluminense e Flamengo estão nesse processo há mais tempo, o Flamengo talvez com dificuldades até para dar uma renovada na galera que já está há muito tempo, Everton Ribeiro é um caso desse, e o Vasco está no início, então é natural. E ainda assim o Barbieri consegue fazer um bom trabalho, coloca o time na disputa do Carioca, não tem garantia, obviamente, de que vai ser campeão, de que vai chegar na final, mas o Vasco chega apto a chegar na final e disputar, porque disputou contra o Flamengo, disputou contra o Fluminense. O resultado do campo é consequência. Tá? Às vezes você jogando a mesma coisa, aquela bolinha que entra muda totalmente o panorama do jogo. Vasco Botafogo, a expulsão muito cedo, muda totalmente o panorama de uma partida. Então essas coisas que são da bola, que você só vai descobrir quando a bola rolar. Mas hoje, véspera de semifinal de Carioca, você olha o trabalho que está sendo feito no estadual por Flamengo, Fluminense, Vasco e Volta Redonda, você olha para o Vasco, não seria surpresa nenhuma se fosse campeão, não. Vai ser? Não sei, não tenho bola de cristal. É favorito? Não, não é. Como eu disse aqui, o trabalho do Fluminense, por exemplo, está à frente e vive o melhor momento que o do Flamengo, que individualmente ainda é muito forte, mas coletivamente está longe de ser o melhor time do Rio de Janeiro. E aí até o Vasco está na frente, coletivamente falando, ao meu ver, em relação ao trabalho hoje vem sendo desenvolvido no Flamengo. Então isso é muito mérito, obviamente, do Barbieri. Então tem que tirar o chapéu do trabalho até aqui, sim.